A Sandra pediu para mim fazer essa abertura aqui agora. Eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui essa tarde, que tirou esse tempinho para estar aqui conosco, tá bom? Queria pedir para o diácono Eugênio fazer uma oração para a gente começar. Amém, Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, nesse espírito de celebrarmos ao nosso Deus, a gente passa agora a palavra para a equipe de louvor. Não, eu hoje. Ah, tá. Boa tarde, igreja. E a graça do Senhor tem sido em nossas vidas mais uma vez, fora o susto, né? Mas vamos caminhando. Eu gostaria de convidar vocês para cultuar Deus. Sabemos nós que é uma oportunidade. Fiquem à vontade. Se você sentir que deve ficar em pé, fique. Se o dia foi puxado, fique sentado, mas que esse momento seja um momento de entrega e adoração. Vamos dar toda a honra ao Criador. Toda honra, toda glória, não a nós, não a nós, mas a ti. Toda honra e glória a ti. Toda honra e glória a ti. Toda honra, toda
Vamos louvar a Deus com o hino 42. O grande amor de Deus. A verdade é que nós temos vivido esse amor dia após dia, e muitas vezes, por ser comum ser tratados com essa grandeza e esse cuidado, nós perdemos o critério de observar essa grandeza. O levantar é uma bênção. O ter o alimento em nossa mesa é uma bênção. Ter a nossa família com saúde ao nosso redor é uma bênção. E muitas vezes nós temos deixado isso passar despercebido aos nossos olhos. Estarmos reunidos no final de tarde é uma bênção, porque em muitos lugares isso é proibido. E nós temos essa liberdade, que eu e você, a gente aprenda cada vez mais a adorar a Deus. Nossos hinos são a tradição da nossa igreja, e isso também é uma bênção, porque as tradições elas vão passando de geração em geração. Que a gente possa passar esse bastão para os nossos filhos e netos, para que eles continuem a boa obra que a gente também está realizando, pela graça do nosso Senhor. Hino 42. A Deus demos glória por seu grande amor, seu Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exaltai, exaltai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça é alto, e assim que Jesus morreu, no seu sangue por nós derramou. Herança do céu são os santos em luz, negando-nos aquele que o preço pagou. Exaltai, exaltai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna do céu. Exaltai, exaltai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Você pode orar comigo nesse instante? Senhor meu Deus, graças nós te damos pela oportunidade infinita que temos. Senhor Jesus, nós te pedimos neste momento que o Senhor coloque em nosso olhar a grandeza, a bondade e a misericórdia, porque fomos feitos à tua imagem, Senhor, mas ainda somos tão falhos. Te pedimos, ó Deus, que afaste de nós o pecado e traga à nossa mente a consciência do adorar verdadeiro ao grande e eterno Criador. Te peço, meu Deus, que o Senhor retire de nós nossas mazelas, mas que nunca nos falte o reconhecer do Deus que somos, o Deus que Tu és e a falha que temos. Te peço, Senhor, coloque em nosso coração e nas nossas mentes as palavras que devemos usar no dia a dia. Pai amado, usa essa palestra, Senhor, para abrir
as nossas mentes, para trazer conforto e paz a todos aqueles que estão ouvindo. Senhor, que o público não seja só esse, mas que o Senhor encaminhe mais e mais pessoas para ter acesso a esse conhecimento. Te peço, Espírito Santo, que o Senhor fale através da palestrante, que o Senhor use, Senhor Deus, a liderança desta igreja. Mais do que tudo, que o teu povo tenha sede de ti em todo o momento e que nós possamos fazer o caminho, ó Pai, de graça e misericórdia, jogando em nosso caminho as sementes, para que um dia possamos colher os nossos feixes. Nós te louvamos, te bendizemos pelo hoje e pelo sempre. Amém. Bem, irmãos, ter essa equipe de louvor também é uma bênção, porque algumas equipes de louvores não estão cantando mais os hinos, né? Não querem mais cantar os hinos. Não sei porquê, mas algumas igrejas já têm deixado isso. E a gente tem uma equipe de louvor que traz os hinos para a gente, né? Eu que gosto muito dos hinos, gosto muito, né, de ouvir essa equipe cantar os hinos. Que continue assim essa equipe, sempre trazendo esses hinos para a gente. Eu vou pedir a Socorro para vir aqui na frente, que ela conhece a palestrante, para ela fazer a apresentação. Esse tema, a gente estava lá em casa reunido, a Sandra trouxe isso para a gente, que a gente tem o Outubro Rosa, né? E a gente olha assim no Outubro Rosa, as igrejas todas enfeitadas, todos os lugares. Eu trabalho em hospital, tudo enfeitado, né? E já o Novembro Azul, principalmente eu que trabalho com bebê, que tem o Novembro Roxo também, né, que é sobre o bebê prematuro, então nem vejo muito esse Novembro Azul, né? O novembro para nós lá é o Novembro Roxo, com os bebês prematuros. Então, a gente estava falando sobre isso, né, que a gente não está se preocupando em estar passando, né, as informações para os nossos homens, né? As mulheres já estão bem informadas, né? E a gente que trabalha na saúde, que é o meu caso, a gente vê isso. A gente vê isso que sempre tem muitas informações sobre mulheres, para as mulheres. E os nossos homens têm se cuidado? Então, é nesse sentido que a gente estava comentando, que a Sandra trouxe essa ideia para que a gente pudesse estar falando isso. E Socorro, né, se propôs a arrumar uma pessoa para estar falando. E a gente agradece e já te passa a palavra, Socorro. Irmãos, eu vou ser bem breve, né? Porque o tempo corre, né? Ele nem anda, ele corre. E aí eu queria dizer para vocês que a palavra de Deus fala lá em Provérbios 11, 25, diz assim: a alma generosa prosperará. E quem dá de beber ao descendentado, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descendentado. É o que vai acontecer hoje com a gente. A alma generosa é a Patrícia, né? E nós vamos beber e sermos saciados, né, nesse conhecimento, tá bom? A Patrícia, eu a conheço como mãe de filhos que eu atendo. Eu tive a oportunidade de atender os filhinhos dela, eles estão aqui conosco, o Matheus e a Amanda, lá no colégio, e aí nós travamos conhecimento, certo? E a Patrícia é enfermeira, ela está terminando agora já, em nome de Jesus, e ela preparou essa palestra para nós, mais especialmente para vocês, né? Mas assim, a gente também vai ser descedentada, né? A gente também vai beber dessa sabedoria, tá bom? Então venha, Patrícia. Ela falou no início assim: estou meio nervosa. Não precisa ficar nervosa, não. Aqui quem sabe é você que detém o conhecimento, a gente quer aprender. Isso, vamos trocar. Então é um prazer, tá? Estar aqui com você. O protocolo não permite que a gente se abrace, mas saiba que você está no meu coração, Obrigada. Mas eu vou tentar. É porque ele está gravando para
mostrar para os irmãos da igreja que tem casa. Tá certo. Boa tarde. Eu sou a Patrícia, a doutora Socorro já apresentou. Eu queria, antemão, agradecer pelo convite, agradecer à doutora Socorro essa experiência, né, essa oportunidade de troca de conhecimento um pouquinho aqui hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o Novembro Azul. Não vai aparecer ali, né? Vai ficar de costa os slides, mas eu vou... Os slides vai ficar de costa para vocês, mas não tem problema não. Ele vai passando para mim, né? Então tá. Pois é. Então vamos lá. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Novembro Azul, o que vem a ser essa campanha do Novembro Azul, né? Pode ir. Então, a campanha do Novembro Azul é uma campanha que vários órgãos ela vem tentando fazer ao longo dos anos, assim como a nossa colega falou da campanha do Novembro Roxo, do Outubro Roxo para as crianças prematuras, né? A gente tem uma campanha muito conhecida, que é o Outubro Rosa também, para o câncer de mama, o Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, o Dezembro Vermelho, que a gente fala de pacientes com HIV, né, com AIDS. Então, as entidades vêm tentando disseminar essa campanha do Novembro Azul para conscientização das doenças que acometem os homens, em especial ao câncer de próstata, né? E eu fico muito feliz de poder falar sobre isso aqui hoje, e fico feliz mais ainda por ver tantas mulheres aqui. Porque, querendo ou não, é a mulher que carrega o homem, é a mulher que tem a iniciativa de marcar um exame, é a mulher que leva o marido, o pai, o irmão ao médico. Então, que bom que a gente tem essa oportunidade de falar também para as mulheres da importância, né, da prevenção. Pode passar, por favor. Ali, pena que vocês não estão vendo, tinha dos folders de inúmeras campanhas que tem, né? Novembro Azul, cuidar da saúde também é coisa de homem, né? Seja o herói da sua saúde. Que a gente vê muito isso, que só mulher vai ao médico, só mulher se cuida, e que o homem não, o homem é a fortaleza, que ir ao médico, não, isso não é coisa de homem, né? E não é bem assim, a gente precisa quebrar esses paradigmas que vem acompanhando assim ao longo de décadas. Ali eu coloquei uma foto também, acho que pode ir, porque eles não vão conseguir ver, né? Que os homens morrem mais do que as mulheres. Ali eu tinha colocado que não interessa o porte físico, não interessa a idade, não interessa o trabalho. De uma forma geral, os homens morrem mais do que nós, mulheres. E aí, eu coloquei um slide ali sobre a falta de autocuidado, né? O homem, quando fala que tem que ir ao médico, quando ele fala que ele tem que fazer um exame, ele tem essa falsa ideia de vulnerabilidade, né? Então, eu preciso ser a fortaleza, eu preciso ser a rocha da família, eu preciso ser o sustento. Então, se eu fico doente, eu vou ficar vulnerável. Se eu vou ao médico, eu sou vulnerável, né? E isso acarreta o que acontece? Ele deixa de procurar os postos de saúde, deixa de procurar o médico, justamente para não se sentir vulnerável. E aí, ao mesmo tempo, ele tem medo de ir e de descobrir uma doença. Porque se eu sou a rocha, se eu sou a fortaleza, se eu sou o alicerce, e se eu fico doente? Quem é que vai cuidar da minha família, né? Porque se a minha esposa fica doente, eu cuido dela, se são os filhos, a gente cuida junto, mas se sou eu, né? Então eu não vou. O homem não vai ao médico, um dos motivos é esse, para não descobrir uma doença. Os homens, eles estão envolvidos em maior número de acidentes de carro e acidentes de trabalho, então acarreta mais mortes do que as mulheres por conta disso. Eles consumem mais drogas e mais álcool do que as mulheres, então também morrem mais por conta disso. E as maiores situações de perigo, de acidente, são envolvidos
homens, né? Tem envolvimento de homens. Nós, mulheres, nós somos mais estressadas, somos briguentas, mas a gente briga em casa, com quem a gente tem intimidade, com quem a gente gosta, né? O homem não, o homem se estressa mais no trânsito, ele se estressa mais nos bares, então acaba morrendo mais por conta disso também, uma das causas, né? E fora isso, tem algumas doenças que acometem mais os homens do que as mulheres. São algumas doenças do aparelho cardiovascular, os homens têm mais infartos, né? Câncer de um modo geral, a gente vai ver mais na frente o número de câncer de próstata que matam, que leva a óbito os homens, e as doenças do aparelho digestivos, né? Justamente por conta, na maioria das vezes, da ingestão de bebidas alcoólicas e do uso de drogas. E aí a gente vai entrar um pouquinho agora, vamos começar a falar da nossa estrela, né, da tarde de hoje, o câncer de próstata, né? O que vem a ser o câncer de próstata? O que vem a ser a próstata? A próstata é uma glândula, ela fica localizada atrás do reto, ela meio que abraça a uretra, a impressão que a gente tem é que ela abre um furinho para a uretra passar no meio, né? Onde a uretra onde os homens urinam. Ela tem o tamanho aproximadamente de uma ameixa, é pequena, mas com o passar dos anos é natural que ela sofra um pequeno aumento. Ela vai aumentando um pouquinho todos os anos, geralmente a partir dos 40 anos. E porque assim, como ela é uma glândula, e como qualquer outra glândula do nosso corpo, a gente vai envelhecendo e ela vai envelhecendo também. Então ela acumula gordura, ela perde músculo, e ela vai aumentando um pouquinho todo ano, de uma forma benigna. Alguns homens vão ter esse aumento de uma forma maior, outros homens vão ter de uma forma menor. Mas é comum e vai acontecer com todos. Pode passar. Ali eu coloquei o que eu acabei de falar, os homens jovens, né, têm a próstata aproximadamente do tamanho de uma ameixa. E ali eu tinha colocado o desenho de uma próstata saudável e uma próstata já acometida pelo câncer. Pode passar. O câncer de próstata é o segundo maior câncer, é a segunda maior causa de câncer nos homens. Ele só perde para o câncer de pele não melanoma. Só que tem um detalhe, o câncer de pele não melanoma geralmente tem cura de 100%. Ele geralmente não leva os homens à morte. O câncer de próstata leva. Então, se a gente for comparar em questão de números, o câncer de próstata fica em segundo lugar. Mas se a gente for falar em questão de mortalidade, o câncer de próstata ganha disparadamente, né? Ele chega a ser mais frequente do que o câncer de mama que a gente conhece, que é tão falado e que é tão divulgado. Há um tempo atrás, o maior cometimento de câncer em homens era câncer de pulmão, de traqueia, de boca, por conta do fumo. De uns 10 anos para cá, mais ou menos, as mídias sociais, os governos, têm se investido muito em propaganda contra o tabagismo. E, graças a Deus, surtiu um efeito. Hoje, a maioria das pessoas não fumam mais, né? Antigamente era questão de status, o homem ou a mulher fumar. Hoje, causa uma certa vergonha. Então, os jovens, hoje, os mesmos se taxam quando vê um outro ali do grupinho fumando. E muito disso, graças a Deus, a gente deve a essas propagandas, a essas campanhas de antitabagismo. A esperança que a gente tem é que daqui a alguns anos, essas campanhas do Novembro Azul proporcionem assim, esse mesmo efeito no câncer de próstata, e que os nossos homens não morram tanto por uma coisa que a gente pode não prevenir, eu coloquei mais na frente, que não tem uma coisa que fale, previna que você não vai ter, não tem nada que garanta que o homem não vai ter, mas tem formas de tratamento e de cura se detectados no início. O câncer de próstata, ele não tem sintomas iniciais, é uma das coisas que mais levam à morte, é por isso, porque quando o paciente ele sente alguma coisa ligada ao câncer de próstata, é porque ele já está em metástase, ele já invadiu outros órgãos, geralmente ossos, que é o que ele mais atinge, e aí
as chances de cura são mínimas já. Mas ele não tem sintomas, é uma doença sorrateira que às vezes leva anos, às vezes 10 anos, até se manifestar para o paciente poder ter um sintoma. É uma doença falsa, né? Deixa eu ver o que mais ali. E o pior, o que mais acomete isso é porque os homens ainda têm vergonha de falar sobre o assunto. Quando a gente senta numa roda de mulheres, então assim, é comum que a gente toque no assunto se já fez seu exame preventivo, se já fez o seu toque de mama. Os homens não, os homens se recusam a falar desse assunto em qualquer que seja o ambiente. Seja no ambiente de trabalho, ou seja com outro colega, os homens simplesmente não comentam, não falam, por medo, por vergonha, por preconceito, mas não é um assunto corriqueiro das rodas de conversa. Ali eu coloquei uma outra foto também, que falando justamente isso, o câncer ele começa geralmente nas regiões periféricas da próstata. Como ele começa nas regiões periféricas, ele não tem compressão da uretra. Se ele não comprime a uretra, você não vai ter problema para urinar, não vai ter dor, então não vai sentir. E se não procura o médico, não está fazendo os exames regularmente, vai demorar muito para descobrir que esse câncer está ali evoluindo. Ali eu coloquei alguns pontos assim, que vale a pena a gente lembrar. De cada 6 homens, 1 vai ser diagnosticado com câncer de próstata. Então, assim, é uma porcentagem muito alta. 60% dos homens vão ter câncer de próstata, né? E aí, cabe a gente decidir como é que vai ser esse diagnóstico. Vai ser precoce ou vai ser quando não tiver mais jeito, né? 61 mil novos casos por ano de câncer só no Brasil. Então, os números são muito altos, né? Só que, ao mesmo tempo, 95% dos cânceres de próstata detectados precocemente têm cura. Pode passar. Ali continuando falando das estatísticas, 25% dos cânceres de próstata que são diagnosticados, eles são diagnosticados tardiamente. O paciente só procura o médico quando ele já está sentindo alguma coisa e ele geralmente não tem muito mais o que ser feito. E aí 20% desses pacientes vão vir a óbito. Um número muito alto. Então, mas a gente pensa, 25%, poxa, mas se eu tivesse visto antes disso, então esse número reduziria para 5%, né? Eu já não perderia tantas vidas, de novo na tecla da prevenção. Ali alguns fatores de riscos. Como eu falei antes, não tem uma coisa que eu possa dizer, nenhuma biografia vai dizer, se você fizer isso, você vai ficar prevenido e eu vou te dar certeza de você não ter o câncer de próstata. Mas existem, já se sabe hoje, comprovados, alguns fatores de risco que vão aumentar mais as chances dos homens terem e a vir desenvolver o câncer de próstata. A idade, então assim, a partir dos 45, 50 anos, é a faixa etária que a gente deve começar a se preocupar, o que não quer dizer que não possa cometer antes, né? A literatura vem falar de crianças que desenvolveram o câncer. Raro, extremamente raro, mas não é impossível. Mas a maioria dos casos, normalmente, é a partir dos 45 a 50 anos, o paciente começar a desenvolver. O histórico familiar é muito importante, porque se você tem um parente de primeiro grau que já teve ou que tem o câncer de próstata, você aumenta 2 vezes a chance de vir a desenvolver. E se você tem 2 parentes de primeiro grau que teve ou que tem o câncer, as suas chances pulam para 6%. Para 6 vezes, perdão. Então, assim, poucas coisas na vida aumentam tanto as chances da gente quanto o histórico familiar para o câncer de próstata. A raça negra é uma raça que desenvolve mais, o maior número de câncer de próstata é na raça negra, por questão de raça mesmo, de etiologia, e também por questão financeira. A raça negra ainda é
a maioria das pessoas de baixa renda per capita, e quanto menor a renda per capita, menos procura aos hospitais, aos postos de saúde as pessoas têm, infelizmente, né? O peso e a obesidade está muito ligado com, assim como inúmeras outras doenças, ao câncer de próstata, né? A gordura inibe muito, principalmente o exame de PSA, ele dá um exame um falso, porque a gordura já faz ele subir naturalmente, então encoberta um pouquinho o resultado do câncer de próstata. E os hábitos alimentares. Aquela gordurinha de todo dia, aquele torresminho que a gente gosta, que o brasileiro gosta, né? De uma comida saborosa, uma comida gordurosa. Infelizmente, isso acarreta, não estou dizendo aqui que a gente não possa comer, né? Mas tudo de vez em quando, com controle, porque tudo que é demais, e não seria diferente no câncer de próstata, né? Infelizmente. A prevenção, né? A gente não pode falar, que eu já falei algumas vezes, a gente não pode dizer assim que tem uma coisa segura que vá prevenir, que vá te garantir de não ter, mas ter uma alimentação saudável vai ajudar. Uma alimentação rica em fibras, em proteínas, vai ajudar. Menos gordurosa, né? Uma alimentação mais saudável. No Japão, por exemplo, o número de câncer de próstata é mínimo. Assim, quando a gente compara, por exemplo, o Japão com a Suécia, e a gente acredita-se que é um fato, um grande fato, ao fator da alimentação. Né? O Japão se come muito peixe, uma alimentação muito saudável deles. Praticar atividades físicas, não fumar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Aqui a gente vai ver que o fato de não fumar e de praticar exercícios, não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas e ter uma alimentação saudável, vai prevenir a gente aí para um batalhão de doenças aí. E agora eu pergunto para vocês, né, quais são os sintomas que podem me fazer ficar desconfiado? Quais são os sintomas mais frequentes que os homens sentem? Alguém se arrisca? Não ouvi. Não, né? Pode passar. Dificuldade em urinar. Geralmente, uma das maiores queixas dos homens nos hospitais é essa, dificuldade de urinar, aquela urina que começa e não termina, não tem fim, a dificuldade para esvaziar a bexiga, acordar várias vezes à noite para ir ao banheiro, ou mesmo durante o dia, você está toda hora no banheiro, dor. Então, isso são sintomas, né? São alguns dos sintomas. A diminuição da libido sexual também tem a ver. A próstata, é importante falar que assim, a próstata não tem nada a ver com a relação sexual. Muitos homens não vão ao hospital, é uma dos mitos que tem, não vou mexer porque eu vou deixar de ser homem. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A próstata ela é responsável por alguns nutrientes do espermatozoide. Então, ela sem a próstata, o homem não procriaria, ele ficaria infértil. Então, ela tem a ver com a fertilidade e com a retenção com a micção. A próstata faz com que o esfíncter da bexiga controle. Então, você sabe a hora de fazer xixi e sabe a hora de parar. Sem a próstata, os homens teriam a perda de urina constante, né? Mas não tem nada a ver com sexualidade. Agora, esses sintomas, o que acontece? Eles podem não ser um câncer de próstata. Os homens podem vir a sentir esses sintomas, e quando esses sintomas são ligados ao câncer de próstata, é porque o câncer já está em estado avançado, ele já não está, e como eu disse lá no princípio, o câncer de próstata, no início, ele não traz nenhum sintoma. Mas esses sintomas, que são os mais comuns, que levam os homens aos consultórios quando vão, podem ser por algumas doenças benignas, comuns entre os homens. Uma delas é a hiperplasia benigna da próstata, que ela vai acontecer naturalmente em todos os homens, conforme a idade vai chegando, né? Como eu já expliquei antes, ela vai aumentando naturalmente de tamanho. Alguns homens não vão nem perceber, outros homens vão ter que procurar um posto de saúde por isso, né? Se resolve com medicação ou com algum... O médico vai estudar a melhor forma.
Mas não é uma doença que vai te levar vai perder sua vida e nem vai te causar transtornos no seu dia a dia. Ou a prostatite, que é uma inflamação da próstata, né? Geralmente é causado por bactérias. Vai se resolver com medicação também. O diagnóstico do câncer de próstata, ele é feito principalmente com o histórico, com a história clínica desse paciente. Vai ser estudado se ele já tem parentes, como são os hábitos de vida desse paciente. Com o PSA, que é um exame de sangue, é o antígeno prostático específico, e com o toque retal. O PSA, quando ele é muito sensível, então logo no iniciozinho do câncer ele já aumenta os seus níveis. Mas por ele ser muito sensível, ele pode aumentar por outras doenças também que não sejam o câncer de próstata. Já o toque retal, ele não é tão sensível, porque se ele tiver muito no iniciozinho ali, talvez o médico não consiga apalpar, então ele pode ficar na dúvida, por isso que se aconselha fazer os dois exames em conjunto, porque um confirma o outro, né? E aí fica um casamento perfeito quando se une o PSA e o toque retal. O exame de toque retal, né, que é o vilão da história aí, é uma das causas que fazem os médicos correr do consultório. Ele é um exame extremamente tranquilo, indolor e rápido. Ele dura em média 10 segundos, o que para muitos homens parece uma eternidade, que fazem os coitados correrem léguas, mas é uma coisa que dura 10 segundos e que pode salvar a sua vida, né? O médico, ele vai colocar o paciente em uma posição confortável e vai de médico para médico, mas geralmente eles preferem a posição deitado de barriga para cima. Então, assim, os homens já imaginam aquela situação constrangedora e não tem nada disso, isso é mito. Ele vai calçar uma luva, vai lubrificar essa luva e vai tocar a sua próstata, né? No caso do rastreamento de câncer de próstata, aí eu coloquei ali que existem orientações, né, do Instituto Nacional do Câncer e do INCA, que ele não aconselha que esse rastreamento seja feito por todos os homens. O rastreamento que eu quis dizer ali é quando vai para a biópsia, né? Então, nem todo homem que chega no consultório vai ter que fazer esse exame, o exame retal, não são todos os homens. O médico vai pedir quando ele achar que precisa, de uma comparação com TSA, e aí sim vai fazer esse exame. Ali está repetindo, eu falei da posição, né? Como é feito, acho que eu já falei isso também, o método... o médico vai avaliar o tamanho, vai ver se tem algum aumento, vai ter alguma protulência nessa próstata. Geralmente, ela parece com a ponta do nosso nariz. Então, o médico, quando ele colocar o dedo, quando ele inserir o dedo, vai ser mais ou menos como a ponta do nosso nariz que ele vai sentir. Se ele sente, igual aqui para trás, que tem um ossinho, tem alguma coisa dura, parecendo uma pedra mesmo, e aí possivelmente é um tumor, e vai se investigar, aí sim vai para o rastreamento, vai para uma biópsia, porque só a biópsia vai confirmar, embora o médico tenha todas as suspeitas, só a biópsia vai poder confirmar se é ou não câncer. Eu coloquei aquele slide, é muito interessante, eu coloquei as 5 crenças estúpidas sobre um exame de toque retal, né? Assim, é o que a gente escuta muito, que os homens acham que acontece, por isso fogem tanto. Tem que ficar de 4? Não tem que ficar de 4. Né? A posição não vai ser uma posição constrangedora. A posição ginecológica para nós mulheres é uma posição mais constrangedora, é um exame muito mais doloroso, muito mais demorado que um exame de toque retal. Né? Vai doer? Não vai doer, ele é completamente indolor, o paciente não vai sentir absolutamente nada. Demora eternidades, também não demora, são 10 segundos só, se não dá tempo nem de reclamar. Não sou viado, nem vou querer ser, também não tem nada a ver com a masculinidade, né? Não vai
não vai te abalar em nada, não vai te ferir, não vai interferir na sua masculinidade. E dá para detectar o problema na próstata sem o toque? Não, não dá. Infelizmente, para ser diagnosticado, para ter uma conclusão, né, ele precisa ser um casamento entre o exame de PSA e o toque retal. Um precisa do outro. Ali eu estou falando um pouquinho sobre o exame de o PSA, né? Ele vai medir a quantidade de proteína produzida pela próstata, né? Se essa próstata está com algum problema, ela vai aumentar os níveis dessa proteína. Como eu falei, ela é uma glândula muito, muito sensível e qualquer coisinha ela já vai dar uma alteração nesses níveis. Por isso não é um exame confiável quando ele é avaliado sozinho, né? Porque pode ser um outro problema. Qual um exame confirma o câncer de próstata? O único exame que confirma, que vai te dar a certeza, é a biópsia. Depois do médico investigar, depois dele, por mais que ele tenha certeza ali do que ele está vendo, tem que ter uma biópsia para comprovar, né? Essa biópsia ela vai tirar como se fosse descamar pedacinhos da próstata, não só onde o médico encontrou ali uma protuberância que ele desconfiou, como de várias regiões da próstata para ter certeza, e até então para ver se não se está só localizada mesmo. O tratamento. O tratamento, ele vai depender de como esse câncer está, vai depender da idade do paciente, vai depender do histórico desse paciente, se ele já tem ou não outras doenças comitantes, né? Porque às vezes o câncer, assim, ele é muito devagar, ele é uma doença muito sorrateira, não quer dizer que ele seja um câncer bonzinho, não, né? Pelo contrário, tem câncer que vai demorar ali 10 anos para se desenvolver e o paciente começar a ter algum sintoma. Então, se é um câncer que está em estágio inicial e que a gente sabe que ele vai demorar 10 anos para vir a desenvolver sintomas, e é um paciente, por exemplo, com 80 anos de idade, com outras doenças, então, geralmente o médico opta-se por não mexer, por deixar ele quietinho ali, porque a qualidade de vida que ele vai perder em se fazer uma cirurgia para mexer nesse câncer não compensa, né? A expectativa de vida dele talvez não seja de 10 anos, então o ganho em si, em deixar quieto, é maior. Se é um paciente mais jovem, aí já é outra conversa, né? Antigamente, todas as cirurgias de câncer de próstata causavam disfunção erétil. O paciente se livrava do câncer, mas não tinha mais disfunção erétil. Hoje já se descobriu-se que tem um nervinho que passa ali atrás da próstata, que é o responsável pela ereção, né? Então, os médicos já têm essa realidade, sabem, conseguem fazer essa cirurgia, e geralmente só 5% dos pacientes ainda sofrem uma alteração nesses nervinhos, tem um acometimento ali e sai da cirurgia com algum problema, que pode ser resolvido depois ou com medicações, ou assim, casos de extremos, quando a medicação não resolve, com uma outra cirurgia. Mas isso também não é muito raro, né? Não, a maioria dos homens sai sem nenhum problema, sem nenhuma perda de urina, sem nenhuma disfunção erétil. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei ali. Pode passar. Ali eu estou falando do SUS. Todas as modalidades de tratamento, todas, elas são oferecidas gratuitamente pelo SUS. Infelizmente, a gente sabe que a nossa realidade é um pouquinho longe das literaturas, né? É difícil de se conseguir uma consulta, é difícil de se conseguir um exame, mas quando a gente sabe dos nossos direitos, também é mais fácil para a gente brigar, é mais fácil para ir atrás. Então, é bom que a gente saiba que a gente tem essa garantia de tratamento, seja ele qual for o tratamento, de cobertura pelo SUS. Ali, que pena que vocês não estão vendo, que aquele slide ficou muito bonito. São fotos de algumas cidades enfeitadas com luzes azul.
azuis. Geralmente, o mês de novembro, as grandes capitais ficam assim, com os prédios coloridos, para que a gente possa lembrar, né, que a gente não faça essa prevenção durante só o mês de novembro, que seja todos os dias do ano, que seja o ano inteiro, mas que no mês de novembro seja um reforço para que a gente lembre do quão importante é a prevenção e o quão importante é ir a um posto de saúde, a procurar um urologista, né? O câncer não tem uma prevenção, mas a gente já se sabe que o homem que vai ao médico todos os anos, dificilmente ele vai morrer por um câncer de próstata. Ele pode ter o câncer, mas ele vai ser descoberto tão no início que ele vai tirar de letra isso aí. E 95% dos casos que são detectados precocemente tem cura de 100%. E ali eu encerro com um recadinho: escolha cuidar de você, né? É um mês dedicado à saúde dos homens. Para a gente cuidar de alguém, a gente tem que primeiro cuidar da gente mesmo. Para a gente amar alguém, a gente tem que primeiro se amar, né? Então, se eu não cuido de mim, se eu sou doente, como eu vou cuidar de alguém? Né? Encerro por aqui. Se tiver alguma pergunta... Não, o câncer de próstata, embora seja retal, mas não. Para o câncer de próstata é somente esses exames mesmo. O PSA, que é um exame de sangue que vai verificar os níveis, e o toque retal mesmo. E assim, quisera a gente que outros órgãos fossem tão fáceis de serem examinados quanto é a próstata, né? Que é um dos poucos órgãos que a gente consegue tocar e sentir mesmo, como é a próstata. Com o exame de toque retal, o médico, o urologista, ele consegue apalpar quase que a próstata toda. Não, o correto é ir ao médico todo ano, uma vez por ano. O que não quer dizer que toda vez que você for ao médico, você vai precisar fazer esse exame. Vai depender muito do seu histórico familiar, vai depender dos seus hábitos de vida, né? E aí vai ser avaliado caso a caso, de acordo com o médico. Mas o correto é ir todo ano. Tem paciente que o médico vai pedir para que seja feito um exame todos os anos. Outros pacientes, o médico vai achar que não precisa. Mas o importante é que vá todos os anos ao médico. Então, se fala muito nisso, né? Eu acho que assim, uma das formas que deixam mais tranquilos os homens é essa fala de faz o PSA e se der alguma alteração, faz um exame de toque, né? Acho que é meio que uma válvula de escape ali para tentar fugir. O ideal é que seja feito os dois em conjunto. Porque, como eu falei, o PSA ele pode dar alteração com uma outra causa que não seja o câncer de próstata. Pode ser uma hiperplasia benigna, pode ser uma prostatite. E o exame retal, ele pode se tiver bem no iniciozinho, ele pode não sentir. Mas se o médico faz o toque retal e tem uma leve desconfiança, que está um pouquinho inchadinho ali, um pouquinho aumentado, e o PSA já acusa um nível elevado, então aí é batata. O ideal é que seja feito... Dificilmente, porque o PSA ele é muito sensível, então é mais fácil ele dar uma alteração e ser uma outra coisa do que o paciente ter um câncer e não ter alteração no PSA. Não existe, porque justamente pelo fato de ser muito raro, né? Assim, eu fiquei surpresa quando eu li que já existe literaturas que já foi diagnosticado em crianças, mas não é uma coisa que a gente vê todos os dias, né? Então, ainda é uma doença de pessoas com mais idades. Quanto maior a idade, maiores as chances de ter.
O Ministério da Saúde, ele preconiza a partir dos 50 anos o exame, o que não quer dizer que você não deva ir antes ao médico. O exame feito a partir dos 50, pacientes da raça negra, geralmente eles pedem a partir dos 45, justamente pela incidência ser maior na raça negra. Então, eles começam antes. O homem fazer um exame de gravidez? Isso, se der positivo, pode ficar um problema grave na próstata. Porque pode ficar o teste. Mas por que o homem faria um exame de gravidez? Eu não vou saber te falar. Vou ficar te devendo, mas vou pesquisar sobre isso. Mas o homem, geralmente, ele foge dos exames que ele tem que fazer, né? Para fazer um exame de gravidez. O beta-HCG, exatamente. O que acontece se der um suporte, ficar um problema? Eu não vou saber te responder. Mas eu vou pesquisar sobre homens que fazem teste de gravidez. Não é? Já estou aprendendo uma coisa nova. Mais alguém? Não? Exatamente. Se o senhor não procurasse regularmente o médico todos os anos, provavelmente não estaria aqui com a gente. É o mais desconfortável, Ele é o mais desconfortável.
Olha que maravilha esse depoimento, né? E glória a Deus por esse testemunho, né? Um dos maiores medos que os homens têm de ir ao médico, de descobrir isso, é realmente essa questão de vou deixar de ser homem. E não tem nada a ver com a questão da masculinidade, né? Que bom que o senhor está aqui hoje, que bom que o senhor deu esse depoimento. Não até, justamente, até no dentista, se a gente não marcar consulta, eles não vão, né? Então, que bom que hoje está cheio de mulheres aqui para fazer isso, né? É a cumplicidade. E quem melhor do que sua parceira para te conhecer, né? Quem melhor? Se o médico for um médico camarada, ele vai deixar você entrar, né? Mas é tão rápido que não vai nem dar tempo para a gente rir deles. É muito rápido. Obrigado, viu, gente, pela oportunidade. É Patrícia seu nome? Patrícia, Obrigada. Bem, a gente agradece a Patrícia, tá? Por esse tema tão bom, que no início eu estava bem assim, falei, ai, Sandra, vou falar agora para ela. Falei, né? Não estava querendo ouvir palestra de câncer, né? Eu trabalho dentro de hospital, tem 2 meses que eu perdi um irmão, né? Não estava querendo. E acabei ficando aqui. Falei, se eu estiver lá fora, até falei para a Alessandra que ia ficar lá fora, né? E assistir foi tranquilo, porque eu realmente falei para ela que não queria. E é muito interessante, gente, esse tipo de assunto, porque a gente teve uma experiência na minha família, há 2 meses atrás, a gente não sabia explicar, ninguém sabe explicar. A gente teve 2 irmãos com Covid, né? Você sabe da história, e a gente se preocupou mais com a minha irmã. Minha irmã, mais de 60 anos, mas a gente sabia falar o que ela tinha para o médico. A Inês é hipertensa, a Inês tem pré-diabética, a gente sabia. E do meu irmão a gente não sabia. Até então a gente achou que ele não tinha nada, né? E meu irmão, 51 anos, foi embora. E a minha irmã continuou. E a gente se preocupou mais com a minha irmã. E todo mundo perguntava assim, ele tinha alguma coisa? A gente não sabia. Deus foi um mistério, os planos de Deus, o que a gente entende? Que Deus fez a vontade dele. Mas trazendo para o lado da saúde, a gente sabia falar tudo da minha irmã e do meu irmão, não. Por quê? Porque os homens não vão realmente nos médicos, eles não sabem, não falam, né? Sim, não falam, né? Então a gente ficou. Eu tenho uma amiga que como eu trabalho na área da saúde, algumas amigas entraram no prontuário, viram alguma coisa, né? Mas não falaram, né? E falou que, né, alguma coisa. Então é isso. Então a gente precisa de ter essa consciência. Até para quando você estiver entubado, igual meu irmão estava, para a gente falar, ó, ele tem isso, para ajudar, né? Porque a gente não sabia nada dele. Tá? Isso aí também é um testemunho que eu trouxe aqui, né? Mas a gente sabe dos planos de Deus, ele tem todos os propósitos, e é assim que a gente está crendo, né? E é assim que a gente vai crer. Mas não vamos deixar, vamos sempre estar fazendo essas coisas, né? Eu vou chamar aqui a Adel, que é a esposa do nosso pastor, para fazer uma entrega de uma lembrancinha para a Patrícia, tá? Em nome da igreja. E eu já passo a palavra para ela também orar, e chamar a Patrícia aqui na frente e já encerrar. Tá bom? Boa noite, irmãos. Patrícia. Muito obrigada, tá? Deus te abençoe. Foi uma bênção para as nossas vidas, o conhecimento, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Para plantar sementinha na cabeça, assim, Sim. se for de um, já valeu a pena, né? Com certeza, tá bom? E nós vamos convidar mais vezes, viu? Tá bom. Se quiser, pode estar chamado, doutora. Então tá. E aí, a igreja...
Que Deus te abençoe. Tá bom? Olha que coisa mais linda. Obrigada, gente. Vamos orar, agradecer a Deus pela vida da Patrícia, pela vida dos irmãos, das irmãs, né, que vieram aqui, que adquiriram esse conhecimento para as nossas vidas. Amém? Oremos. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela disposição da Patrícia, da sua família, que veio até aqui, Senhor, trazer esta mensagem, esse conhecimento para as nossas vidas, Senhor. Que os homens dessa igreja, que veio aqui hoje, possa guardar, e não só guardar, mas colocar em prática, ó Deus. Não deixar oculto e buscar o conhecimento dos médicos e se cuidarem mesmo, Pai. Nós te louvamos por tudo, por esse momento aqui, porque o Senhor é bom, é maravilhoso e sabe de todas as coisas. E nós somos gratos, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua fidelidade. Continue conosco, nos abençoando, nos guardando, nos leve para os nossos lares com segurança, protegido pelo Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Obrigada. Deixa pra